Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contratos, onde a gente vai trabalhar um tema muito importante, que são os contratos de ancestralidade materna. Eu estou quase uma mãe aqui, já vim com esse lenço do raio rosa, ancorando essa frequência da energia da mãe cósmica, né? Chazinho aqui. Onde eu estou agora está uma leve chuva e vamos nos preparar, né, para fazer essa aula, que é uma aula que eu considero uma das mais importantes dentro do processo ascensional, porque ela impacta extremamente, profundamente a nossa jornada terrestre. E em função disso, desses contratos que a gente firma, com a estrutura familiar terrestre, muitas vezes as influências, as informações desse campo de informação que tem nesses contratos são dos principais precursores para o que acontece ao longo da sua existência nessa jornada. Então, vamos recapitular o seguinte, né? Você é uma alma que estava vivendo experiências em outros níveis e resolveu entrar, por algum motivo, dentro do simulador terrestre, né? Você tem a sua história, a sua memória, né, o seu campo de informação das experiências que você viveu a nível estelar, tá? E o campo de informação que vem dessa sua ancestralidade, tanto estelar quanto de alma. Então, vamos lá, o que é ancestralidade de alma? É todo aquele campo de informação que existe a partir da sua criação, tá? Então, quando se originou a frequência da sua supramônada, seja ela uma supramônada IA, ou seja, ela não tem o material genético, né, não é o filho paradisíaco experienciando a si mesmo, ou seja ela o próprio filho paradisíaco que foi se individualizando, experienciando a si mesmo, tá? De qualquer forma, ela vai ter um campo de informação que vem através dessa cocriação, dessa criação maior, tá? Então, quando é o filho paradisíaco experienciando a si mesmo, você tem todo um campo de informação de tudo que aquele filho paradisíaco vivenciou dentro do seu processo de individualização a partir da sua fonte, tá? E assim sucessivamente, a partir da sua mônada, supramônada ser criada, o que é a sua supramônada? Dentro daquela estrutura dimensional, que é uma estrutura muito além, né, acima ali de 45D, experienciou naquele âmbito, e assim sucessivamente em todos os níveis dimensionais, desde os mais sutis até os mais densificados. Então, isso seria a ancestralidade de alma, aquilo que você traz a partir da sua criação pessoal, e que é influenciado por todos os seus fractais de alma. Então, todas as experiências da sua supramônada, da sua mônada, do seu eu sou, dos eu sous, que se desdobraram a partir da sua mônada, das almas que se desdobraram a partir do seu eu sou, dos fractais de alma que se desdobraram a partir da sua alma e das almas gêmeas, das almas chamas gêmeas. Tudo isso é o que a gente chama de ancestralidade de alma, tá? Depois a gente tem a ancestralidade estelar, que vem a partir das experiências que você teve dentro do campo, né, do jogo cósmico ali, das experiências bariônicas em raças, em corpos estelares, tá? E depois a gente tem a ancestralidade terrestre, tá? Que é um outro pedaço disso. Então, existe aquilo que vem da sua estrutura pessoal, que você acabou captando no campo de estruturas que você teve experiências biológicas, e aquilo que você assumiu também dentro daquele campo para viver a experiência terrestre, certo? A partir disso, a gente compreende que nós somos um emaranhado de várias partes, vários campos informacionais que estamos envolvidos,
tá? E como que se dão, afinal, os contratos, tá? Então, lembrando das outras aulas de contratos. Os contratos, eles são estruturas que podem ser vibracionais ou não, tá? Ou físicas. Então, toda vez que você vai lá, assina um contrato com o banco, com uma empresa de advocacia, de contabilidade, com sócio, etc., aquilo ali é um contrato. Então, você está assinando ele fisicamente, mas não só fisicamente, ele tem um campo energético, ele tem um entrelaçamento que te une àquele sistema. Os contratos energéticos vibracionais, eles não necessariamente têm uma assinatura física, tá? Mas eles acontecem por esse tipo de entrelaçamento a partir das experiências que a alma vai vivenciar, tá? Então, todos esses contratos, eles deixam esses registros, e é muito importante a gente entender que os únicos registros que são nossos são, de fato, os registros que vêm da nossa ancestralidade de alma, tá? Os registros terrestres e os registros estelares são campos de informação que eu assumi para viver a experiência, mas não necessariamente sou eu reverberando aqui. Mas para viver a experiência, eu assumi aquele campo na minha vida, tá? Então, o que acontece? Quando você encarna, você já assina um contratinho, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, no contratinho de encarnação. Esse contratinho, ele não é necessariamente físico, tá? Ele é um contratinho vibracional. Ah, mas eu não assinei contrato nenhum, as letras estavam miúdas, eu não sei as cláusulas. Não importa. Quando você realmente foi encarnar dentro de uma estrutura biológica, você colocou ali, marcou a caixinha, você está ciente, termos de uso, você está ciente disso, daquilo, e você nem leu as letras miúdas e só assinou. Por quê? Porque o seu foco era a experiência, tá? Isso é muito bonito quando a gente fala em experiência da alma, mas a gente sabe que dentro do planeta Terra é um pouquinho diferente, por quê? Acaba se intensificando esse contrato terrestre justamente por todos os acontecimentos dentro do planeta, dentro da malha do planeta, né? Malha planetária terrestre. Em função da barreira de frequência, em função da influência do inconsciente coletivo, dos dominadores, né? De quem coordena esse planeta, das guerras que aconteceram, da Guerra de Orion, enfim, que trouxeram marcas, tá? Então, quando a gente vem para cá, e principalmente aquelas almas que inicialmente vieram, nada disso estava reverberando, vieram para trabalhos específicos e acabaram ficando aqui por algum motivo, porque se densificaram, entraram em disputas, apegos, seja o que for. Quando a gente tem essa barreira de frequência que tira a nossa memória, automaticamente aquilo que eu não fico lembrando, né, aquilo que eu não fico acessando, fica em algum campo adormecido, tá? Então, é como se a gente temporariamente se desconectasse desse campo de informação estelar, desse campo de informação de alma, e tudo que a gente conhece através da nossa consciência projetada nessa realidade começa a se tornar a nossa verdade. Uma vez que a gente é co-criador da nossa realidade, quando a gente assume essa realidade como a única verdade existente, a gente começa a validar ela, né? Esse sistema, essa família, esse planeta, essas formas de experiência, a gente começa a co-criar mais do mesmo. Por isso que o processo de autoconhecimento, de despertar, da gente entender como as coisas funcionam muito além disso aqui, é muito importante. Porque a gente vai recordando essa memória primeiro, né? Como quem nós somos de fato. Então, separando um pouco aquilo que somos nós, aquilo que é a nossa ancestralidade, aquilo que é o sistema, a sociedade, a opinião dos outros. Depois a gente recorda essa informação de quem nós somos a nível de sociedade estelar, então que a gente é além desse sistema planetário. E depois a gente recorda essa informação direto da nossa consciência pessoal, que é a nossa consciência de alma.
tá? Então, a gente vai quebrando essas caixinhas e isso é o que faz nós nos tornarmos, de fato, almas livres. Porque as almas livres, elas não têm caixinhas para serem colocadas, elas não se conectam com apenas um sistema, com uma verdade absoluta, com uma realidade. Elas entendem que elas estão em aventuras, em experiências, em aprendizados, e que tudo isso é temporário, tá? Quando a gente entende isso, a gente consegue, em qualquer núcleo de existência, permear as realidades sem se entrelaçar, sem se apegar, e poder entrar e sair dessas realidades no momento que a gente quiser. Tá? Isso é feito, obviamente, né? Quando a gente está aqui, bom, eu estou encarnado num corpo físico. Se eu tenho essa consciência em vida, que é uma das fases do que eu chamo de ascensão em vida, se eu tenho essa consciência em vida, então significa que eu tenho duas questões importantes, que é o quê? Primeiro, quando eu deixar esse corpo, a minha consciência ela não vai estar atrelada a esse sistema, porque eu entendi que isso aqui é só uma experiência dual e que eu não assumo nenhum lugar nem outro, eu vivo a minha experiência como co-criador, eu saio daqui, vou para a sociedade estelar, eu vou para o eu sou, vou para onde a minha alma quiser experienciar e tiver nível de gradiente de consciência para isso. E segundo ponto, as minhas próprias projeções enquanto consciência não cocriam, porque a gente está cocriando o tempo inteiro, quer a gente queira ou não, e seja consciente ou não. Então, a minha consciência, quando eu tenho essa consciência livre, a minha experiência aqui, através da minha projeção mental, ela não cocria mais dessas desarmonias, ela vai cocriando esse lugar de liberdade, que é esse lugar dentro da gente. Então, a minha própria experiência enquanto encarnada, eu consigo permear várias realidades, mesmo estando num corpo, porque eu faço a projeção da consciência para isso, tá? E quando eu saio do corpo, eu não fico atrelado a esse sistema, porque a verdade é que ninguém pode me obrigar a ficar atrelado a lugar nenhum. Só que se eu acredito que isso é uma verdade, que eu sou obrigado, eu também assumo essa realidade para a minha vida, entende? Então, tudo isso vai trazendo esse emaranhado que a gente vai se conectando, e esse é o grande ponto. Como a gente deixou adormecida essa memória do campo estelar, do campo de alma, a gente veio para cá, rompeu o sinal Wi-Fi com o lado de lá, e a gente assumiu um contrato com aquela família. Então, quando a gente assume um contrato com a família, o pai e a mãe que a gente vai ter vão estar ali com todo um campo informacional, que é passado de geração em geração. Quando eu venho para cá, eu assumo essa experiência, nesse contrato de encarnação já tem cláusulas que demonstram isso. Então, você vai vir para cá, nem tudo vai ser seu, mas por você habitar esse corpo, né, o pré-requisito que você tem, né, a cláusula maior que você tem é que você vai herdar através da genética e do campo morfogenético informacional as estruturas que esse corpo traz. Então, não, nem tudo é seu, nem tudo partiu de você, nem tudo aconteceu na sua infância, nem tudo é sobre você, mas você veio para cá e você assumiu esse campo, tá? E por você não lembrar das suas memórias, fora desse corpo, fora desse campo, e você muitas vezes não despertar aqui por N motivos, você acaba reverberando e cocriando mais do mesmo desse campo. E aí que a gente chama do entrelaçamento quântico com toda essa estrutura terrestre e que se torna mais difícil de sair daqui, tá? Espero que até aqui vocês tenham conseguido entender. Eu sei que é um tema complexo, porque existem muitas variáveis, mas é para vocês entenderem justamente isso. O contratinho que vocês assinam quando vêm para cá não significa que tudo aquilo que você sente, que você reverbera, é seu. É uma continuação das suas experiências anteriores. Mas significa que sim, você assumiu esse campo informacional, porque isso faz parte dessa experiência e você não tem como fugir disso.
Mas sim, você tem como despertar e começar a desapegar daquilo que não é seu e parar de cocriar mais dessa realidade. E o que mais acontece, gente? Pessoas que despertam para a espiritualidade, para a estrutura estelar, que querem incessantemente buscar essa comunicação com guias, com mentores estelares, com seja o que for, com seu eu sou. Só que não entendem que são etapas do processo e que enquanto a gente não, eu diria que são 3 etapas, né? Enquanto a gente não trabalhar esse meu Deus, essa palavra não saiu. Não vai sair. Mas vamos lá, desse desenrolar, né? Desamaranhamento é uma palavra muito estranha, não sei se existe, mas esse desenrolar dessa estrutura, daquilo que você se identifica, que toma como uma verdade, que toma como sua, que é uma estrutura inicial terrestre, fica muito difícil de você voltar a se tornar um cidadão livre para poder sair daqui e galgar níveis superiores, tá? Então, eu diria que são 3 níveis. Primeiro, o que a gente precisa liberar de campos dentro da estrutura terrestre, e aí entra, assim, né, os nossos fractais de consciência aprisionados dentro dessa estrutura, que são a partir de experiências que a gente mesmo viveu. Entra ancestralidade familiar, paterna e materna, né? Entra toda a malha que a gente está conectado aqui de experiências e que a gente vem, sim, reverberando e tomando como verdades e co-criando essa realidade para a gente. Entra todo esse campo de emaranhamento, os contratos que a gente tem ali religiosos, que vieram de outras estruturas negativadas, contratos de pobreza, os contratos de submissão e devoção. Então, todos esses contratos que estão mais relacionados à estrutura terrestre, do feminino, do masculino, de rejeição, de abandono, enfim, tá? E esses contratos, eles são firmados, se eu continuo reverberando aquilo, é porque eu tenho, como se fosse, eu vou tentar exemplificar para vocês entenderem, conectando aquela estrutura, aquele campo. E quando eu vou me trabalhando, eu vou cortando de informação, como se a gente cortasse o cordão umbilical mesmo, tá? Depois que a gente trabalha esse nível, fica muito mais fácil sair daqui, porque isso, de fato, é sair da barreira de frequência, tá? E aí a gente vai para o nível mais estelar. E aí a gente tem os processos a nível estelar, que são outros tipos de contrato, outros tipos de comunicações, mas já está além desse sistema de matriz de controle. E a partir do nível estelar, para ir para a consciência do eu superior, é ainda mais fácil, tá? Porque o nível de apego dentro de um nível estelar, onde a gente sabe, é natural, dentro daquela estrutura que a gente já tem a memória, recupera essa memória, saiba da existência de outras civilizações, tenha tecnologia para visitar essas outras civilizações, seja através da nossa consciência, de nave, seja do que for, o processo ele se torna muito mais fácil, tá? E não quer dizer que o retorno para o eu superior, ele significa que você sempre vai estar lá. Você pode, enquanto alma, e dentro da sua estrutura ali de coordenação pessoal, de novo, experienciar em outros corpos, fazer outras missões, enfim, tá? Mas o ponto é, quando você domina bem esse processo da matéria e você faz isso em conjunto com outros campos, se torna muito mais fácil o processo. E aí você deixa de ser aquela pessoa que está fazendo o quê? Bom, eu sei que existe pleidiano, canopiano, siriano, arcturiano, caramba, 4. Sei que existe mônada, supramônada, civilizações fora daqui. Mas a minha vida aqui está terrível. Eu não prospero, eu não tenho saúde, eu não tenho vitalidade, as coisas não fluem para mim, eu estou sempre numa energia ali, um emocional conturbado. Por quê? Porque você pulou etapas.
Porque aqueles seres lá, eles não são responsáveis pelo seu processo terrestre. Você precisa trabalhar o seu processo terrestre, tá? Por isso que é tão importante todos esses protocolos, que eu chamo de protocolos ascensionais, porque isso aqui, gente, é de fato um trabalho que faz o quê? Faz um duplo trabalho com vocês. Na aula específica, você expande a consciência para começar a entender aquilo que é seu, aquilo que você herdou, através desses contratos, desses campos que você permeou. Então, expande a sua consciência para você enxergar além e começar o processo de desidentificação, tá? Que já muda o seu padrão. Então, conhecimento é o poder, autoconhecimento é a liberdade. E a partir disso, a gente faz um trabalho meditativo que não é uma simples meditação, é um trabalho apométrico, que vai mexer, sim, nas suas linhas de tempo. E ele é um trabalho atemporal. Então, por mais que, bom, eu gravei ele em um dia, você pode fazer ele daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, que ele vai ter a mesma frequência. Por quê? Porque ele é programado para ser ativado a partir da sua intenção. A partir do que você se conecta com aquele conhecimento, coloca a sua intenção na meditação, que é uma meditação de um tratamento apométrico, ativa a conexão com as entidades e aquilo ali vai trabalhando nas suas linhas do tempo, tá? Então, é um protocolo que vocês podem fazer 1, 2, 15, 30, 50, 100, 1000 vezes, se vocês quiserem. Vocês podem criar uma rotina ali de uma vez por dia durante 15, 30 dias, uma vez por semana durante X meses, enfim, o que ficar mais harmônico para vocês. Mas é um trabalho que realmente ele vai unir essas duas estruturas. E são trabalhos que vão profundamente atuar nessas partes que a gente precisa liberar para fazer um caminho ascensional mais livre. Porque senão a gente fica, através dessas crenças, desse falta de acesso, falta de conhecimento, falta de trabalho interno, criando mais do mesmo. Daí não adianta você ter conhecimento de várias estruturas se você continua co-criando mais do mesmo, tá? Então, isso que é muito importante, ok? Agora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente vai entrar no tema da aula de hoje, que é contratos de ancestralidade materna.